Olá, pessoal, tudo bem? Nessa semana, então, a gente vai falar do último tema aqui da disciplina de Psicologia Social, porque na semana que vem já vai ser a apresentação de trabalhos de vocês, né, e o encerramento da disciplina. Então, esse é o último conceito que nós vamos ver nessa disciplina, que é o conceito de representações sociais. Talvez você já até tenha ouvido falar, o nome não é estranho, né? Porque é muito importante na psicologia. E está muito em voga, tem muitos estudos aí sobre representações sociais na atualidade. Toda vez que eu falo sobre representações sociais, né, até por um exemplo que geralmente se usa para falar de representações sociais, me vem à mente um livro que eu li na minha adolescência. É, Faz um tempo que eu li ele, então talvez, né, nem sei se eu gostaria da mesma maneira se lesse hoje, mas gostei muito, né? E sempre lembro dele para falar de representações sociais, porque ele assume uma perspectiva de contar sobre os eventos aqui, né, no planeta Terra, de um olhar externo. Então, muitos dos nossos costumes, né, de como as coisas funcionam né, na Terra, é colocado de uma perspectiva, de uma ótica de alguém que olha de fora. E que então decodificar, né, o que está acontecendo ali me remete muito aos conceitos de representação social. E eu vou explicar por quê. Eu trouxe a primeira página aí do livro e vou ler para vocês. Então começa assim, né? Muito além, nos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental dessa galáxia, há um pequeno sol amarelo e esquecido. Girando em torno desse Sol, a uma distância de cerca de 148 milhões de quilômetros, há um planetinha verde azulado absolutamente insignificante, cujas formas de vida, descendentes de primatas, são tão extraordinariamente primitivas que ainda acham que relógios digitais são uma grande ideia. Esse planeta tem, ou melhor, tinha, o seguinte problema: a maioria de seus habitantes estava quase sempre infeliz. Foram sugeridas muitas soluções para este problema, mas a maior parte delas dizia respeito basicamente à movimentação de pequenos pedaços de papel colorido com números impressos. O que é curioso, já que em geral não eram tais pedaços de papel colorido que se sentiam infelizes. E assim o problema continuava sem solução. Muitas pessoas eram más e a maioria delas era infeliz, mesmo as que tinham relógios digitais. Um número cada vez maior de pessoas acreditava que havia sido um erro terrível da espécie descer das árvores. Algumas diziam até mesmo que subir nas árvores tinha sido uma péssima ideia e que ninguém jamais deveria ter saído do mar. E então, uma quinta-feira, quase 2000 anos depois que um homem foi pregado num pedaço de madeira, por ter dito que seria ótimo se as pessoas fossem legais umas com as outras para variar, uma garota sozinha, numa pequena lanchonete, de repente compreendeu que tinha dado errado todo esse tempo. E finalmente descobriu como o mundo poderia se tornar um lugar bom e feliz. Dessa vez estava tudo certo, ia funcionar, e ninguém teria que ser pregado em coisa nenhuma. Infelizmente, porém, antes que ela pudesse telefonar para alguém e contar sua descoberta, aconteceu uma catástrofe terrível e idiota. E a ideia perdeu-se para todo sempre. E essa não é a história dessa garota. E aí o livro todo, de fato, essa garota não aparece né, em mais nenhum lugar da história. Mas eu acho interessante, já nesse trecho dá para ver porque que, né, me lembro das representações sociais e lendo esse livro, que, por exemplo, assim, então quando diz desses pedaços de papel, né, colorido com números, isso é o que a gente tem de concreto, né, de objetivo. Um pedaço de papel com número colorido, né?
Mas tudo aquilo que nossa sociedade entende, né, se organiza, todas as teorias, né, tudo aquilo que representa esse pedaço colorido, né, de papel para nossa sociedade é a representação social que nós temos daquele objeto, né, concreto ali. Tudo isso, então, né, que a gente está falando aí do dinheiro, esse pedaço de papel, tudo isso, tudo que ele representa, poder, é, possibilidade de comprar diversas coisas, possibilidade de serviços de qualidade, possibilidade de uma vida digna, né? Roubo, sociedade privada, tudo isso, né, que vem carregado aí de significado, todos esses significados, todas essas ideias associadas a esse objeto concreto, são as representações sociais. Aquilo que a gente aprende em sociedade com os outros, na interação com os outros, né? Do que é valorizado, do que representa aquilo para a nossa sociedade. Então, quando a gente coloca exemplos assim, né? Todos esses significados associados a algo que concretamente a gente coloca lá um pedaço de papel. Ou mesmo o exemplo que ele dá ali de Jesus, né? Um homem foi pregado num pedaço de madeira. Quando a gente tira todo o significado que isso tem para a nossa cultura, né? A gente está tirando a representação social que aquilo tem para nós. Então, colocado dessa maneira, um homem pregado num pedaço de madeira, né? A gente não está associando a tudo aquilo que isso representa para a nossa sociedade, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu, né, uns com os outros. E essa é a definição de representações sociais. Então, as representações sociais, né, quando a gente fala desse conceito, a gente está falando de um conhecimento que é construído e partilhado entre as pessoas. Então, ele se dá na relação com o outro, é aquilo que a gente vai aprendendo no dia a dia, a gente vai aprendendo na conversa com as outras pessoas, né? Então, esse conhecimento, tanto ele é passado de uma pessoa para outra através dessa interação, como nesse processo ele também se modifica, se recria. Então, ele é construído e partilhado entre as pessoas. É um fenômeno específico à realidade social, né? Surgem no cotidiano, no decorrer dessas comunicações, né, interpessoais, e sempre buscando compreender, entender os fenômenos que ocorrem à nossa volta. É um conhecimento, gente, de senso comum. Não é o conhecimento científico, né, que foi obtido através de pesquisas. Não, as representações sociais é aquele conhecimento do dia a dia, que passa de uma pessoa para outra, as teorias que a gente cria sobre as coisas, né? Que a gente começa e que tem um significado para a sociedade como um todo, né? Para aquele nosso grupo de pessoas. Quem criou, então, a teoria, essa teoria, né, das representações sociais foi Serge Moscovici, é um romeno, e ele baseou uma boa parte dessa teoria em uma teoria pré-existente que foi aí elaborada pelo Durkheim. A gente viu lá em Psicologia Social 1, nos primórdios, né, na origem do pensamento psicossocial, as contribuições que Durkheim teve. E essa é uma, né, das mais emblemáticas para a psicologia social. Por quê? Durkheim falava sobre representações individuais e representações coletivas. Então, ele tratava desse fenômeno como duas coisas diferentes. Tinha uma teoria que falava sobre as representações que cada indivíduo tinha das coisas, e isso deveria ser estudado pela psicologia. E havia uma representação coletiva, que eram aquelas representações que eram partilhadas pela sociedade como um todo. E aí caberia a sociologia estudar isso.
Na teoria das representações sociais, o que o Moscovici fez foi, na verdade, dizer: olha, não é bem assim. Não é que as representações individuais estejam separadas das representações coletivas. Na verdade, essas duas coisas estão juntas, se situam nessa relação. Ao mesmo tempo em que as representações individuais não podem ser entendidas, né, fora do contexto social, o indivíduo também tem importância na construção desse significado social. Então, é uma inter-relação. Então, a teoria das representações sociais se baseia nessas ideias das representações coletivas de Durkheim, mas supera ao dizer que, na verdade, não há essa separação, né? Não é que existe uma explicação para as representações individuais e outra explicação para as representações coletivas. Não, na verdade, essas representações não podem ser entendidas de forma separada. E é por isso que ele dá, então, esse outro nome, né, de representações sociais. E aí, assim, na verdade, o Moscovici vai se basear numa série de outras teorias da sua época, inclusive vocês podem até perceber, quando a gente fala das representações sociais, ligações, por exemplo, com Piaget, com Vygotsky, e de fato ele então se baseou em diversas correntes teóricas que estavam em voga ali na época, né? Mas essa linha aí do Durkheim foi crucial para o desenvolvimento da sua teoria e fez com que essa teoria das representações sociais, por esse viés sociológico, tivesse um enfoque maior para a sociedade, né? Então, uma perspectiva mais social, de fato. Vocês lembram que a gente falou dos pêndulos lá da psicologia social, que ora vai mais para o indivíduo, ora vai mais para a sociedade? Então, nas representações sociais a gente está aqui, tá bom? Mais para a sociedade. Então, essa teoria é uma grande é um grande exemplo, né, da psicologia social sociológica. Inclusive, ela aparece como um contraponto da psicologia social psicológica que vinha sendo realizada nos Estados Unidos, né, com um caráter muito individualista, né, muito focado no indivíduo. E aí essa teoria das representações sociais aparece, inclusive, contrapondo isso, falando: olha, vamos olhar de novo para a sociedade, a gente não consegue entender o indivíduo assim, né? Descolado do seu contexto social. Mas, ao mesmo tempo que ele chama atenção para isso, ele vai dizer que as representações sociais possuem tanto um contexto que é psicológico, né, propriamente psicológico do indivíduo, como também tem o seu componente aí da sociedade, da cultura. Então, as representações sociais contemplam esses dois componentes, tanto o individual, né, um contexto psicológico, mas também esse contexto societal e da cultura. E se dá na inter-relação entre esses dois elementos. As representações sociais surgem pela primeira vez, então, na obra do Moscovici, chamada Representação Social da Psicanálise. O que acontece? Esse autor começou a reparar que na França, né, onde ele vivia, as pessoas começaram a usar muitos termos da psicanálise no cotidiano, mas que não era exatamente o mesmo significado lá que os psicanalistas utilizavam. Houve uma certa apropriação dos termos da psicanálise pela população em geral. Então, ele fez um estudo para tentar entender quais eram essas representações do cotidiano, do senso comum, da população sobre esses termos aí da psicanálise, né? Então, aí houve o primeiro estudo sobre representações sociais, né, na história da psicologia social.
Hoje, gente, vocês podem fazer uma busca aí no Google mesmo, né? Vocês vão encontrar estudos sobre representações sociais de diversos fenômenos sociais. Representação social do trabalho, representação social da loucura, representação social do que é ser mulher, do que é ser. ah, Enfim, olha, vocês vão encontrar representações sociais, trabalhos investigando quais as representações sociais, ou seja, qual é essa visão do senso comum, né, sobre uma diversidade de temas. Se vocês tiverem interesse, eu passo esses artigos para vocês também. Ah, então, então, já logo aí no começo, né, do desenvolvimento dessa teoria, havia uma preocupação de acessar, de entender esse conhecimento que surgia, né, que ao mesmo tempo era individual, mas que surgia na relação com o coletivo, né? Um conhecimento que a gente chama conhecimento de senso comum. Bom, dando esse panorama geral, né? Mas vocês devem estar se perguntando, mas o que são essas representações sociais? Então vamos às definições, né, mais formais do termo. As representações sociais são teorias, né, saberes populares e de senso comum que são elaborados e partilhados coletivamente, né, com a finalidade de construir e interpretar o real. Então, a gente não vai encontrar uma representação, a gente não vai poder falar que determinada coisa é uma representação social se aquilo não tem uma validade ali daquela cultura, daquela sociedade. Ao mesmo tempo que ela também se expressa de maneira individual. E as pessoas vão modificando essas representações sociais na medida em que elas vão se apropriando disso, né, mudando essas representações sociais e transmitindo essas representações sociais aos demais membros dessa sociedade, né? Olha, pensando nisso, a gente pode entender que existem representações sociais diferentes quando eu vou para sociedades diferentes. Então, talvez a representação social, né? Inclusive assim, quando eu vou para populações diferentes. Por exemplo, a representação social que tem estudantes universitários sobre a psicologia pode ser uma. Agora, quando eu estudo a representação social que a população do Brasil tem sobre psicologia, né? Então, diferentes aí sociedades ou culturas podem ter diferentes representações sociais sobre os fenômenos, né, que vivenciam. Outra definição diz então que as representações sociais são esse conjunto de conceitos, pressuposições e explicações sobre uma determinada coisa que surgem aí na vida cotidiana, nas comunicações interpessoais, né? Nas novelas, né? Nas redes sociais. É algo que vai se construindo no dia a dia. Não é resultado de um estudo aprofundado, de uma pesquisa, né? De um artigo que você leu. Não é um conhecimento científico. Pelo contrário, é aquele conhecimento que vai acontecendo, né, no nosso cotidiano e que vai se formando aí conforme a gente conversa com as outras pessoas. É importante dizer que as representações sociais elas têm um caráter histórico, né? Elas são construídas historicamente. Então elas vão se alterando, mas essa alteração são alterações graduais. Então a gente tem que compreender as representações sociais, né, em termos históricos. E até se a gente então considera essa evolução histórica, é impossível que a gente não compreenda, né, que as representações sociais são um fenômeno social, tá bom? Como o nome sugere, elas se dão no social, não é resultado do que se passa com um único indivíduo.
importante, né, a gente estudar as representações sociais? Existem várias razões, né, de por que estudar esse conceito é importante. Uma das razões é conhecer o modo como um grupo, né, de pessoas constrói saberes, né, e ideias, enfim, sobre um determinado assunto. A gente também pode conhecer nesse processo a identidade de um grupo social, as representações que aquele grupo social forma sobre uma diversidade de objetos, de situações, né, de fenômenos sociais que podem estar tanto próximos quanto mais distantes. E também é importante estudar as representações sociais para conhecer, né, quais são os códigos culturais, as regras de uma comunidade, as regras de uma sociedade, né, em diferentes momentos históricos, né? Isso também é importante. A gente varia, as representações sociais podem mudar tanto quando eu olho para diferentes populações, como também mudam, né, de acordo com o momento histórico. Não é uma mudança rápida, mas essas mudanças acontecem. A representação social sobre o que é sobre a família, né, de 50 anos atrás, será que são as mesmas representações que se tem hoje sobre família? Enfim, a gente pode ir se fazendo essas perguntas também, né? E conhecer as representações sociais, conhecer, né, como elas foram se constituindo ao longo do tempo. Isso nos fornece informações muito importantes, inclusive para entender, para entendermos enquanto seres humanos. As representações sociais sempre estão aí, né? É algo concreto, é algo assim, muito presente na nossa realidade. E às vezes a gente acaba negligenciando isso. A gente não dá valor para esse conhecimento aí de senso comum. Mas ele é muito importante e precisa ser considerado porque muitas vezes ele explica as motivações das pessoas ao comprar uma determinada coisa ao invés de outra, ao votar em determinada pessoa ao invés de outra, né? Influencia como as pessoas vão agir umas com as outras diante de um grupo diferente. Então é um conhecimento muito importante para pensar a própria convivência humana, né? E que muitas vezes é negligenciado. Então é super importante para nós psicólogos sociais estarmos atentos a quais são essas representações partilhadas no senso comum, no cotidiano, até para entender como elas interferem na forma como a gente se comporta, né? Na forma como as pessoas aí se relacionam. Bom, e por que nós, seres humanos, criamos essas representações sociais? Principalmente para tornar familiar aquilo que não é familiar. Então, vocês lembram, a gente discutiu um pouco isso quando a gente falou dos esquemas, né? Dos esquemas cognitivos que servem para a gente organizar as nossas experiências, porque se toda experiência nova, né, fosse completamente diferente para nós, nós íamos surtar, né? Então a gente vai organizando esse conhecimento. Tem muito disso, né, das representações. Assim, tem uma conexão próxima aí com esses esquemas cognitivos. A grande diferença é que quando a gente fala de representação social, a gente tem um peso, a gente dá um enfoque grande, né, para as relações societais, culturais, da sociedade que estão presentes ali nesse conceito. Mas ele existe para tornar o não familiar familiar. O que isso quer dizer? Quando a gente se depara com algo completamente novo, né, muito diferente, a gente não consegue nem codificar essa informação.
Então, para que a gente não se perca, nós temos um mecanismo de organizar essa experiência nova de acordo com as classificações que a gente já conhece, né? De acordo com aquilo que a gente já está mais acostumado. Então, a gente vai tornar familiar o não familiar, segundo o Moscovici, a partir de dois processos. Um processo que se chama ancoragem e um processo que se chama objetivação. No processo de ancoragem, a gente procura classificar, a gente procura encontrar um lugar para encaixar aquilo que é diferente, que não é familiar. Então é como se a gente olhasse para as nossas experiências, né? Para aquilo que já está consolidado e tentasse explicar aquele evento novo a partir daquele conhecimento que a gente já tem. Então esse movimento se chama ancoragem, né? E implica um certo juízo de valor. Porque quando a gente coloca a experiência nova numa classificação que já estava pronta ali, a gente, por exemplo, classifica uma ideia, uma pessoa ou um objetivo já dentro de uma categoria que já existe. E mesmo quando ele não se encaixa muito bem, a gente dá um jeito de tentar encaixar aquilo. A gente força aquela experiência nova, aquilo que não é familiar, a gente força para caber numa dessas categorias, numa dessas classificações que a gente já tem pronta. E nem sempre isso condiz com a realidade. Isso pode ser fonte de uma série de preconceitos, né, de estereótipos. Vou, né, dar um exemplo para vocês, um exemplo de ancoragem que a gente, né, bem atual, que a gente pode citar, de tornar o não familiar familiar, é, por exemplo, a pandemia aí do coronavírus. Então é algo novo, não é familiar, nenhum de nós aqui passou por uma situação dessa antes, e, né, há muitos e muitos anos ninguém passou por isso. E uma tentativa, por exemplo, de encaixar essa experiência, né, em classificações que a gente já tem, que já são familiares para a gente, é, por exemplo, dizer: ah, é uma gripezinha. Ah, mas isso só é perigoso para idoso. Não, para mim isso não é problema, não. Eu até tive isso aí depois do carnaval, foi uma febrinha. Enfim, a gente tenta pegar uma experiência que é completamente nova e encaixar em outras experiências, né, similares que a gente já tem familiaridade. E a gente faz isso com vários eventos, né, que não são familiares para nós. Um outro processo que a gente também faz isso é o processo de objetivação. Esse processo a gente tenta tornar concreto, visível, uma realidade que é difícil assim de imaginar, que é muito abstrata. Então a gente procura associar um conceito abstrato, amplo, com uma imagem, né, para tornar aquilo mais concreto. O exemplo mais clássico utilizado pelo Moscovici é o exemplo de Deus. Então, quando a gente fala Deus, que é uma imagem que jamais a gente vai conseguir visualizar, né, um conceito que é de difícil compreensão, quando a gente coloca Deus como Pai, a gente traduz esse conceito, né, de difícil visualização para uma imagem já conhecida. E aí a gente tem uma ideia mais fácil, né, sobre o que é esse conceito, né, Deus. Então há, nesse caso, um processo de objetivação. A gente pega um conceito que é muito amplo, abstrato, que a gente jamais conseguiria visualizar e associa esse conceito a algo que é mais concreto, que a gente sabe, que, né, que já é familiar para nós. E isso então facilita o entendimento desse conceito mais amplo.
Bom, gente, então, só para finalizar, né? Lembrar vocês que para o Moscovici, representação social é essa construção que o sujeito faz para entender o mundo e para conseguir se comunicar com as outras pessoas também, né? Então, quando como as representações sociais são partilhadas entre as pessoas, elas me dão uma série de dicas, de sinais de como eu devo me comportar num determinado lugar, o que eu devo falar. Às vezes a pessoa, quando me diz uma palavra, né, pelas representações sociais que a gente partilha, isso possibilita com que eu me comunique com ela. Isso possibilita a vivência em sociedade, certo? Né? Então, quando, por exemplo, quando alguém me dá lá um pedaço de papel colorido com o número 5, né? Eu sei, né? Isso facilita a minha comunicação com a outra pessoa. Eu sei que isso vale R$ 5, que reais vale tanto, que com R$ 5 eu compro tal coisa, né? Eu consigo comprar um salgado, enfim. Isso sem que ninguém precise me explicar nada. Isso é representação social. É algo partilhado ali que facilita a convivência entre as pessoas, a comunicação entre as pessoas. Esses significados que são partilhados. Essas teorias que a gente tem, né, que a nossa sociedade tem sobre os eventos, os objetos, né, as pessoas. Bom, e dizer que essa teoria é muito importante porque ela colocou esses saberes do senso comum, essa coisa que todo mundo sabe, né? Que todo mundo da nossa sociedade partilha, numa categoria científica, né? Mostrou a importância desses saberes e veio valorizar esse conhecimento popular, tornando aí possível e relevante a sua investigação, a investigação desses saberes partilhados, né? Dessas teorias compartilhadas no cotidiano. Pessoal, é isso por hoje. Deem uma olhada nas referências da aula e vamos discutir mais sobre esse assunto presencialmente, né? Presencialmente não, vai demorar um tempo para a gente fazer isso presencialmente, mas simultaneamente, né? Pelo grupo do WhatsApp, enfim, por e-mail, tá bom? Um abraço para vocês.